Zé Pedro Goulart, com prazer que eu te recebo de volta ao Potter Entrevista. Obrigado pelo teu tempo, cara, principalmente. Valeu mesmo. Primeira ligação que eu recebi na vida, no ano de 2020, falando de novo coronavírus, Covid-19, foi de Zé Pedro Goulart. Essa ligação foi em janeiro. Se eu for na recuperação aqui, eu tenho quase certeza que foi na primeira quinzena de janeiro. Tô enganado? Eu fiquei bastante alarmado quando eu vi as primeiras notícias vindas da China, né? E me pareceu, pelos movimentos que estavam acontecendo ali, que era uma coisa muito séria. Estava na cara que o governo chinês estava sufocando algumas informações, também estava na cara que aquilo que se sabia a respeito desse tipo de situação, né, de epidemia, sempre é uma coisa bastante contundente. E parte importante dessa preocupação, infelizmente, se concretizou. Zé, tem uma coisa que a gente estava conversando esses dias, assim, que eu acho que eu queria levar isso para o ar, até porque a gente acho que ali a gente não adentrou tanto, mas falou uma frase que me marcou bastante, que já que esse podcast tem um título de daqui para frente, né, e aí eu botei entre parênteses a palavra pandemia para marcar bem o porquê que é esse daqui para frente, o que a gente está falando daqui para frente, e aí tu falou uma coisa interessante, porque tu também é isso na tua vida. Assim, cara, na verdade, nós temos que perguntar para os ficcionistas. A gente tem que perguntar para quem escreve histórias, para quem cria histórias. A minha pergunta vai só até aqui, porque eu quero que tu dance com ela, que tu faça o jogo que tu quiser com ela. O porquê disso, explica melhor isso, por favor. Eu tenho uma certa claustrofobia, né? Vou começar por aí a minha explicação, tá? Talvez tentar chegar na tua pergunta de uma outra maneira. Eu tenho uma certa claustrofobia que é uma claustrofobia branda, tá? E eu me dei conta que essa claustrofobia acontecia em casos muito específicos, né? Por exemplo, um avião parado na pista, né? Não um avião andando, um avião voando, decolando, aterrissando, né? Mas o avião, quando parava, muitas vezes ficava parado, um tráfego aéreo, muito tempo numa pista, aquilo me dava ansiedade, me causava ansiedade. E eu ficava me perguntando por que isso acontecia, por que com o avião parado eu tinha ansiedade e não tinha com ele voando, né? E aí eu me dei conta que o avião voando narra alguma coisa, ele está narrando uma experiência, ele está indo em algum lugar e, portanto, ele vai chegar nesse lugar. E essa narrativa me acalmava. Normalmente, quando o avião para na pista, a gente não sabe quando é que ele vai levantar. Então eu tinha uma certa ansiedade, uma certa claustrofobia dele ficar parado com as portas fechadas, né? Uma vez, pensando naqueles chilenos que estavam naquela caverna, que ficaram lá centenas de metros abaixo da terra, né? Pensando naquilo, eu fiz essa anexação com esse sentimento dessa história do avião, porque o que eles fizeram, aqueles mineiros? Eles ficaram escrevendo cartas para a família que estava lá fora, né? A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o submarino Kursk, aquele submarino russo. Os caras ficaram lá naquele submarino, né, um submarino nuclear, e eles ficaram sem energia nenhuma no escuro, dentro do submarino, né? E aí eu ficava pensando, poxa, e o que eles fizeram para poder mitigar essa questão terrível que é ficar paralisado no fundo do mar, ou como os mineiros chilenos, dentro de uma caverna escura a centenas de metros debaixo da terra. Todos fizeram a mesma coisa, narraram cartas para a família, escreveram cartas para a família, ou seja, precisaram de narrativas para sobreviver, para se manter saudáveis, digamos assim, psicologicamente, tá? Então, para mim, tem uma necessidade de narrativa. Então, eu acho que a grande questão agora que acontece nesses momentos em que a gente fica enclausurado dentro de casa e que muitas pessoas se sentem paralisadas, é que há um sentimento claustrofóbico coletivo precisando urgentemente de narrativas.
eu sinto que essa falta de narrativa, seja do time de futebol que vai jogar no campeonato, na próxima partida, se vai vencer, se não vai vencer, seja da novela em sequência, o próximo capítulo, né? As novelas todas pararam de gravar, seja dos projetos, seja a nossa própria experiência pessoal, essa falta de narrativa cria uma grande ansiedade. Bom, ainda pegando nessa coisa de susto de ansiedade, né? A cabeça de vocês, ficcionistas, né? Aí eu pergunto agora pro diretor mesmo, né? Pro autor, né? Pro cronista. Ela recebe isso de uma maneira mais cética ou mais assustada? Tu tenta ser prático quando uma pandemia se aproxima, ou tu até, sei lá, entre aspas, assim, tem um pouco de uma... A curtição não é no sentido prazeroso só, mas assim, meu Deus, tem alguma coisa muito grande acontecendo, isso vai mudar muita coisa, narrativas serão feitas, tu entendeu? Entende? Tipo assim, vai pro caminho prático, tu vai pro caminho mais lúdico, quando um mal desse tamanho acontece. No momento em que a realidade bate na porta, a ficção ganha um outro sentimento, um outro sentido pra gente, né? Pra todos nós. Ou seja, é como se a distopia que a gente gosta de ver no Black Mirror lá e outras coisas, né? A distopia tá ali através da janela, tá na saída de casa, tá no corredor, tá na conversa com um amigo, tá nessas lives onde as pessoas ficam em quadradinhos. Então aquilo ali é um mundo distópico realmente. E a distopia é o contrário da utopia, não é o que a gente deseja. A utopia é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? Que seria saudável. A distopia é o reverso disso. E eu acho que tem uma outra coisa também na categoria. Eu estou numa fase que eu evito, eu acho que o mundo está muito opinativo, sabe? Isso me incomoda um pouco. A opinião, ela virou mato, sabe? Todo mundo tem opinião para tudo. E eu acho que esse é o momento, particularmente, da gente secar um pouco isso, né? Revogar um pouco esses princípios. Mas uma das coisas que a mim me parece, já que eu usei a palavra revogar, é que a internet revogou a lei da gravidade, sabe? E isso é uma coisa incrível, porque veja bem, né, estamos presos à superfície terrestre a partir da lei da gravidade, a partir da gravitação, da lei da gravitação universal. E a internet jogou tudo para as nuvens. Agora a gente tem trajetórias, eu estou falando eu posso falar com um cara nos Estados Unidos, a trajetória ela é absolutamente abstrata para mim, ela é invisível, ela é intangível, e nos dá a todos um sentimento coletivo, que eu acho que ainda precisa ser melhor estudado, de insegurança, sabe? Porque a gente meio que revogou a lei da gravidade e foi para um outro tipo de relação, e que é muito angustiante, sabe? Eu acho que a natureza humana precisa do analógico, sabe? Precisa das coisas analógicas, do abraço, do beijo, do carinho, do sentimento de fala, sabe? Do cheiro, de tudo aquilo que a gente está acostumado na nossa existência, né? Que a gente se acostumou na nossa existência. Essa realidade virtual, para colocar em palavras contemporâneas a coisa, né, me parece bastante aflitiva e tem a ver com aquela claustrofobia, eu acho que a gente estava conversando antes. Exatamente. As coisas se fecham. Quando tu olha de novo, o tema é só esse, na verdade. Aí tu fica observando a humanidade, né? Tu cita algumas coisas, né, que a gente, principalmente nesse mundo mais analógico, que nos foi afastado agora por um momento. E aí tu fica olhando o comportamento humano. Tudo bem que tu falou assim de muita opinião, mas muita opinião não é só por causa da pandemia. O mundo já estava muito opinativo, né? A pandemia talvez tenha aumentado isso. A pandemia aumentou tudo, na verdade. Olhando para a humanidade, tu olha de uma maneira otimista ou pessimista? Cara, eu brinquei na outra vez que a gente conversou que eu não acredito em pessimista vivo, né? Eu gosto de brincar, porque eu acho que o pessimismo ele é tolo em si, nesse sentido de olhar para a humanidade, sabe? Não tem direito de ser pessimista.
O que eu acho que a gente pode fazer é tentar colocar um pouco de... colocar as nossas sensações a serviço do coletivo, do aprendizado. O ser humano sempre foi um ser adaptante, né? A nossa existência ela sempre foi... a gente sempre conseguiu resistir às coisas, ser resiliente, e com isso a gente foi se adaptando a clima, a questões sociais, políticas, geopolíticas, enfim, e fomos nos adaptando e mais ou menos criando a civilização como ela está, né? E a civilização como ela está sofreu muitas vezes vários e vários momentos de grande convulsão, né? Guerras, epidemias, que não é uma coisa nova, conflitos sociais, conflitos políticos e tal. E a gente está vivendo um 2020 bastante... que vai ficar na história como um ano muito, muito cheio de razões para a história registrar, né? Então acho que nesse sentido a gente está sofrendo adaptações importantes que a gente vai saber o resultado delas daqui para frente, não tem como. Agora, se alguém disser que sabe o que vai acontecer depois da pandemia, pode ter certeza que esse cara é um impostor, sabe? Porque não tem como saber. Não tem como saber o que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer é fruto de tantas coisas que a gente só vai conseguir minimamente encontrar razões quando elas tiverem acontecido e ver como é que é o cruzamento das coisas, né? E a outra questão que eu acho é que tem a Susan Sontag, que é uma escritora americana, pensadora, muito importante. Ela fez um diário, Potter, quando ela tinha 16 anos. 16 anos. E esse diário foi lançado, uns 10 anos atrás, relançado. E ela dizia o seguinte, nesse diário: as ideias perturbam a regularidade da vida. Isso com 16 anos ela escreveu. As ideias perturbam a regularidade da vida. E ela completa dizendo: o que é ser jovem e de repente despertar para a angústia da premência da vida? O que é ser jovem e de repente despertar para a angústia e a premência da vida? Eu acho, pegando a Susan Sontag como exemplo, que a gente, como paralelo, que a gente vinha vivendo uma sociedade juvenilizada, sabe? Infantilizada, por vários fatores, né? O cinema, por exemplo, é muito importante, já que a gente está tratando de ficção aqui. O cinema foi se infantilizando nos últimos anos, nas últimas décadas, sabe? Filme de super-herói, Transformers, e não sei o que mais, e pipoca, e parece que a ideia de felicidade era a ideia da eterna juventude, o que me parece muito perigoso. E de repente vem uma coisa como essa, que é pandêmica, né? Ou seja, é para todo mundo, o mundo inteiro, para todo o planeta, é pan, e ela acaba se chocando com essa... Eu não quero aqui teorizar demais, porque eu não sou um teórico, apenas estou usando a minha palavra como né, fazendo uma pensata aqui junto contigo, mas ela se choca no planeta e pega o planeta bastante infantilizado, na minha opinião. E de repente, essa falta desse substrato mais maduro, né, eu acho que ela faz com que a gente sofra as consequências disso, venha a sofrer as consequências disso que acabou acontecendo, que não é só o cinema, né? A publicidade, a tecnologia, é uma série de fatores, é a própria psicologia da família, né? Que fez com que, digamos, alargasse a adolescência das pessoas. Algumas pessoas, e com isso eu acho que elas, assim como a Susan Sontag decretou no diário dela, ou descobriu muito cedo, né, ela que é uma grande pensadora, que as ideias elas perturbam a normalidade da vida. Eu acho que o que está acontecendo agora é que tudo isso está perturbando
essa normalidade que vinha acontecendo. Isso talvez até seja positivo, né? Espero que sim. Bom, boa. Tu entrou em dois mundos aí que são interessantes de se observar, né? Porque, eles usam de uma mesma ferramenta, que é o vídeo, principalmente o vídeo. Um deles vive somente de vídeo, mas o outro não é. Que é o mundo da publicidade. O consumo secou, né? Ele está menor, todas as empresas estão ganhando menos. Tem que ser muito específico um CNPJ, que para agora na crise está ganhando grana. E tu é premiadíssimo com filmes de publicidade. Né? E geralmente eles tocam um outro lado. Como é que esse meio... melhor, vou mudar a pergunta. A gente vai ter tempo suficiente quarentenado para esse mundo publicitário sofrer uma mudança crucial? O ser humano vai consumir diferente? Esses produtos vão ter que ser vendidos... ou melhor, publicizados de uma maneira diferente? Vai dar tempo da pandemia de mudar esse mundo? Eu acho que como tudo que se comunica, que quer se comunicar, tem um lado bom e um lado mau. Eu acho que a publicidade não é indiferente a isso, sabe? A publicidade já vem se adaptando a uma política moral e às vezes moralista de um jeito exagerado, né? Ou seja, a criatividade ela tem diminuído em nome de uma coisa mais flat, mais, digamos assim, aceita, sem grandes rumores. Tudo que um cliente não quer é que o produto dele seja atingido por por um bullying de pessoas se movimentando, achando que ali é contido alguma coisa perigosa, alguma mensagem perigosa, que às vezes até não foi nem a ideia inicial, acabou acontecendo. E com esse medo, o medo se sabe que é o pior inimigo da criatividade, né? Não tem nada mais perigoso para a criatividade do que o medo, né? Então eu acho que a publicidade ficando menos criativa, ela fica mais desinteressante, e isso vai fazer com que ela não atinja. Engraçado, o capitalismo ele tem várias frentes. Ele vai... Uma coisa que eventualmente parece pequena, mas ele repercute de outra forma em outro lugar. Eu acredito bastante que a gente... creio isso, e acho que isso pode acontecer com a propaganda e pode acontecer com o cinema, é que as coisas se voltem para as coisas um pouco mais prosaicas. Eu acho que existe aí uma busca de uma certa ingenuidade perdida, né? Quase citando Proust, Em Busca do Tempo Perdido, e no caso do Proust, diretamente o tempo perdido dele era o tempo infantil, a infância e tudo mais, mas eu acho que, digamos assim, esse século 20, 21, né, pegando aí um século e meio, um pouquinho mais e tal, eu acho que ele vai tentar entrar numa busca de ser um pouco mais tangível, né? De novo, em relação àquilo que a gente falou da internet há pouco, eu acho que tudo está ligado, assim. Querer ter uma associação mais assim, próxima das pessoas. E isso talvez mude a comunicação. Sim, né? Eu acho que grandes marcas vão sofrer, porque as pequenas marcas que conseguirem eventualmente chegar e ter uma relação comunitária, a hortinha da rua, né, talvez ganhe alguma coisa com isso. Mas é difícil, é muito difícil saber. Como eu falei, é uma impostura a gente querer falar muito do futuro agora, né? A gente está muito tonto ainda para compreender o que vem por aí, né? E eu espero que os ficcionistas, inclusive já que tu mencionou, eles estejam trabalhando, né? Pensando nessa nova culinária que vai surgir desses novos ingredientes que estão aí. Tu deve estar lendo bastante, né, sobre isso. Eu senti que tu teve uma angústia, até uma vontade de estar um pouco mais parado, de opinar menos. Sim. São menos ambientes que tu está opinando. Tem alguém que tu está lendo, tem seres humanos que tu leu, viu vídeos, alguma coisa, que estão enxergando essa crise muito parecido com o teu olhar, que tu vai lá e, caralho, é isso. O que tu encontrou nesses 3, 4 meses? Melhor, o que tu encontrou de março pra cá? Porque aí chegou no Brasil, a tua vida mudou, né? Quem tá na tua volta mudou.
que tu deparou, seja qual for, e não interessa se esteja sobre a pandemia, Zé. Pode ir lá atrás, acabou de falar da Sontag aqui, tipo assim, o que tu deu de cara, assim, que abriu a tua mente, abriu, assim, meu Deus, é isso. Cara, eu acho que o Harari, né, que é um cara que, da vez, ele falou coisas interessantes, ele disse que se por um lado a gente nunca vivenciou um momento como esse na história da humanidade, por outro lado a gente nunca teve tão preparado para ele, né? E isso as pessoas confundem, por isso é quase uma ode ao capitalismo, né? As pessoas falam muito que o capitalismo produz o vírus, etc., os excessos, mas o Harari, que não é nem um pouco um cara de direita, pelo contrário, né? Ele falou uma frase que, se você for interpretar ela agudamente, vai ver que ele quer dizer que essa produção tecnológica do ser humano, que distorce tanto as coisas, isso também é verdade, né? Ela também acaba produzindo uma cena que seria muito mais trágica e dramática, como já foi na história, quando outras epidemias aconteceram, para poder lidar com isso, né? Então, eu sou um sujeito que eu tenho optado mais pela música agora do que pela leitura e pela distração. Por exemplo, a filmes, vejo mais filmes clássicos que filmes atuais, assim, séries e tudo mais. Não é muito a minha, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer sobre isso também, sobre essa questão específica de quem está lendo para se referendar. Tinha uma coisa do Bukowski que ele dizia sempre, que eu sempre usei para mim, que é: cuidado com os pregadores, né? Cuidado com os conhecedores, né? E tem muita gente pregando, sabe? E cuidado, e eu vou acrescentar agora aqui, cuidado com os eruditos de plantão, sabe? Com os caras que ficam desfilando uma erudição para explicar tudo, assim. Tem muito palestrante, tem muita gente com muita fórmula. Me incomoda isso. Me incomoda, sabe? Eu acho que eu gosto de valorizar a conversa com um amigo, a conversa olho no olho, como eu disse antes, que agora está muito difícil, né? Embora o olho seja acima da máscara e ainda dá para pelo menos olhar as pessoas um pouco, à distância, pessoal. Mas então eu acho que é isso, eu acho que é tentar não entrar numas de querer oráculos milagrosos e pessoas que nos digam. Tem sempre gente para nos dizer o que tem que fazer nessas horas, sabe? E com teses maravilhosas sobre a vida e tudo mais. Eu acho que a vida, tô um pouco com o Woody Allen quando fez aquele filme assim, tudo tem que dar certo, uma coisa assim, tem que lembrar o nome do filme em português, mas ele diz assim, o filme em inglês é qualquer coisa desde que funcione, tá? E é o seguinte, cara, tudo que tu acreditar desde que funcione para ti serve, sabe? Tem pessoas que ficam lendo, ouvindo música, como eu falei, outras pessoas que rezam, outras pessoas que conversam, outras pessoas que meditam, outras pessoas que entraram numa comida vegetariana ou vegana nesse momento porque acreditam que isso é importante. Enfim, qualquer coisa desde que funcione, porque a ilusão da felicidade é a felicidade, né? A ilusão de que a gente possa ter uma vida melhor é uma grande coisa, e a gente precisa dessa ilusão, né? E eu acho que o grande perigo de momentos assim, repetindo um pouco o que eu falei há pouco, é que a gente perca a ilusão, né? E eu acho que por isso eu disse que os ficcionistas eles têm uma tarefa, que é ajudar na criação da ilusão, ajudar na criação de mundos que sejam mundos agora pós-pandemia, né? E que a gente não vai, nossa geração, a minha, a tua, por mais diferente que sejamos de idade, né, e outras pessoas que nós conhecemos, pais, tios, avós, filhos, nós estamos passando por 2020, né? E quiçá 2021 são anos que vão ser marcantes para a humanidade, né? Pessoas morrem, o mundo paralisado, pessoas pararam de viajar. O Brasil hoje é um país separado. Veja, olhem só a situação que nós estamos, hein? Não é possível, as fronteiras estão todas fechadas.
Isso é um cenário realmente, como eu falei antes, muito distópico, né? E então eu acho que é uma coisa marcante na nossa vida e será marcante para a história, né? Tu tem uma filha, e quando a gente pensa nos filhos, né, eu ganhei, quer dizer, esse jeito de ver o mundo há 2 anos. Quando tu pensa nisso que a gente está vivendo, tudo isso que tu falou, tá? Tu já está falando há 31 minutos. E aí tu foca na tua filha, né? Tu bota a tua filha nesse caldeirão. Te dá um alívio de estar perto dela, te dá uma angústia. Qual é o sentimento dessa junção? É um sentimento, claro que me dá muito prazer em ver, em estar perto dela, como sempre tive, evidente, né? E também me dá preocupação, porque eu sinto que ela fica com medo. Ela tem 16 anos e ela é uma fase e ela tá com muitas restrições, né? Então essas restrições é como se estivesse roubando da juventude dela uma porção importante, né? Então, eu mostrei para ela O Pianista, do Polanski, que é um filme sobre um sujeito na Segunda Guerra Mundial, privado da liberdade de uma maneira muito intensa durante muitos anos, para que ela, inclusive, foi muito bom. Ela assistiu com o namorado dela, o João Pedro, e eles, depois a gente conversou a respeito do filme para ter um paralelo, né, para as pessoas, para as pessoas jovens assim que tem e para a gente também, né, se dá conta que o mundo é feito de muitas privações. Isso aconteceu muitas vezes na humanidade, né? Agora, no caso da minha filha, é um sentimento que eu acho que quando ela nasceu, e eu acho que tu também teve, Potter, e qualquer pessoa que tenha sido pai ou mãe, né, e em algum momento se deu conta disso, que meio que a gente perdeu licença para enlouquecer, sabe? Quando nasce um filho, a gente perde uma certa licença de enlouquecer, sabe? Que mesmo que seja metafórica, aquela licença está dentro de nós, né? A gente pode viajar, pegar a mochila, né? Estou falando do mundo, não esse mundo agora pandêmico, sabe? Mas, enfim, a gente podia viajar, pegar a mochila, cair na estrada, tomar um ácido, ficar 3 dias lá agarrado num poste, sabe-se lá como e tudo mais. Não quer dizer que a gente fazia isso, mas a gente podia fazer. A gente tinha dentro de nós essa ideia que isso era possível, né? Quando nasce um filho, a gente perde essa licença, a gente perde esse passaporte. Naturalmente, a natureza nos envia uma mensagem, né, dizendo o seguinte: olha, cara, tu não pode mais enlouquecer. Agora tu tem que ser lúcido. E não tem nada mais monótono do que a lucidez, né? A monotonia da lucidez, talvez, né? Quer dizer, o sujeito que tem que ser lúcido, pô. Cara, pelo amor de Deus, eu quero pirar, eu quero enlouquecer. Os filhos pequenos na sala querem jogar as coisas no chão, quebrar o copo, etc. E tu vai lá e diz assim: não faz isso, fica aqui, senta aqui, cuidado do choque. Tudo isso é a tua lucidez. E toda essa lucidez é monótona, é chata, sabe? E talvez por isso que a sociedade goste tanto da adolescência, né? E imprima tanto para a adolescência e manda tantas mensagens para o adolescente, né? Porque é bacana ser adolescente, né? É legal ser livre, liberto, irresponsável, né? Então acho que todos os pais, tenho certeza que nesse momento, né, tiveram que redobrar a sua lucidez nos seus cuidados com seus filhos, né, eu também com a minha filha, e isso os deixou ainda mais monótonos em certos aspectos, né, e eu acho que isso é mais difícil ainda de lidar. Zé, para finalizar, eu vou te pedir como ficcionista, tá, que és também para te ser agora um impostor. Porque vocês não sabem, mas o Zé acerta muita coisa. Futebol ele erra tudo. Mas todas as outras áreas, ele acerta as coisas. Então, lamento. Vamos deixar gravado agora. Dê muito cuidado com as palavras, escolha bem elas. A gente tem tempo para isso, para essa tua resposta. Mas eu quero um pouco desse teu... Não é teu lado, eu quero que tu seja impostor agora.
que mundo vai ser o próximo? E essa pergunta é o seguinte, eu sei que a resposta pode ser múltipla de todas as áreas, eu quero que tu fale a área que tu quiser. Eu quero que tu vá, né, esse tango é teu. Qual é esse próximo mundo? Ai, cara. Como eu disse, assim, já que a gente falou da palavra impostor, né, eu acho que cada um de nós, Potter, é um projeto fictício de si mesmo, sabe? A gente é um projeto fictício. A gente, como eu disse, eu estou usando bastante a coisa da ficção e eu acho que a gente procura uma forma de enganar, porque a existência ela é complexa. Né? A gente sabe disso, a insustentável leveza do ser, quer dizer, o mundo, o ser e o nada, todas as coisas que a gente ouviu filosoficamente. Desculpe eu levar para isso, mas é assim que eu penso, sabe? Então, eu diria o seguinte, que eu diria que não vai acontecer nada demais, por um lado. Assim, eu fico pensando assim que abrir, a gente vai correr a tentar fazer as mesmas coisas. Mas como todo trauma na vida, todo trauma, seja pessoal, seja coletivo, ele acaba deixando as suas marcas, mesmo que a gente não saiba sobre elas. Né? Então acho que existem mundos que vão ser, que eles serão em etapas. Até descobrir uma vacina, por exemplo, né, vai ser um mundo. Depois da vacina vai ser um outro mundo. Eu tenho alguns temores. Eu tenho um temor que o mundo mais pobre fique ainda mais pobre, né? E que o mundo mais rico se safe melhor. Né? Ou seja, que o mundo mais rico se proteja melhor, se cure mais rápido, tenha a vacina antes, etc. Que crie uma ideia de separação com o mundo mais pobre, né? Eu acho que a ideia do John Lennon de não, né, cada vez mais afastada, de imaginar um mundo sem fronteiras, um mundo sem distância, não no sentido geográfico, mas humano, humanitário, ela pode ser que ela retroceda. Né? Por um lado, tem essa coisa da solidariedade que se fala, que eu acredito pouco nisso, eu acho que ela até pode ser pessoal, mas eu acho que tem um salve-se quem puder contido nas coisas, e me preocupa isso. Né? Enfim, eu realmente é difuso para mim o que é que vai acontecer. Mas, de um lado, tem esses temores, e, por outro lado, eu acho que eu sou um cara otimista, eu acho que o ser humano que se adapta quando conseguir recuperar a narrativa, que é o que a gente falou no início dessa conversa, né? A necessidade da narrativa. Quando o ser humano conseguir recuperar a narrativa, eu acho que ele pode ter uma extrema euforia de encontrar, de novo, de encontrar essa trajetória, né? Que é o que ele necessita tanto. A gente narra desde que a gente está nas cavernas, Potter. A primeira coisa que o ser humano fez quando teve algum tempo livre entre um tigre e a fome, foi rabiscar com a pedra alguma história na caverna. Quase como se fosse uma mensagem para outra pessoa. Então essa necessidade de troca que é atávica, que está dentro de nós, no nosso DNA, eu acho que ela vai ser a grande fruição que talvez o ser humano ganhe no pós-pandemia, quer dizer, um grande e farto material de pensamento para que possamos revigorar coisas importantes da nossa existência. A gente ganhou, Zé. Obrigado. Obrigado, Potter. Valeu. Obrigado mesmo, de verdade mesmo. Adoro te ouvir, e tu sabe disso, né? E foi legal gravar uma conversa nossa, né? Quer dizer, uma conversa, né? Tu falando, né? E esse é um tweet, não se sinta julgado por isso, né? Aqui é o contrário, aqui é exatamente isso que eu quero. Então, obrigado pelo carinho mesmo, de verdade. Valeu, Potter. Beijão pra ti e pros teus ouvintes. Valeu.